Lucas capítulo 18, versículo 35, diz assim a palavra do nosso Deus. E aconteceu que, chegando perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que era Jesus, que Jesus de Nazareno estava passando. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, eu quero ver, que eu veja. E disse-lhe Jesus: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu em uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade de todos os meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Nós temos ouvido a palavra de Deus, e é justamente a palavra de Deus que tem gerado uma fé sobrenatural. É justamente a palavra do nosso Deus que tem atraído sobre as nossas vidas uma capacitação que é maior do que a capacitação que esse natural pode atrair sobre as nossas vidas. Eu estou falando, queridos, de uma força, de uma capacitação, de um discernimento que vem da parte de Deus, para me fazer compreender e viver o propósito que Ele tem para a minha vida, para as nossas vidas. E é justamente esta palavra que tem revelado esta porção, é justamente esta palavra que tem nos capacitado a viver aquilo que está muito além deste natural. Eu e você hoje, como homens e mulheres espirituais, nós podemos nos mover profeticamente, espiritualmente, sabendo que o nosso Deus, ele é espírito, e importa que eu e você o adorem em espírito e em verdade. É muito comum, queridos, enquanto nós lemos os evangelhos, nós vermos Jesus Cristo acompanhado de seus discípulos, sendo seguidos de tamanha multidão. É comum você pegar a Bíblia e começar a decorrer os evangelhos e perceber Jesus Cristo caminhando, Jesus Cristo se movendo com os seus discípulos e uma grande multidão seguindo o Senhor. Semana passada eu falei com você a respeito de uma marcha que está acontecendo neste tempo, o qual Jesus Cristo é o que está puxando esta marcha, com um propósito: levar o seu povo de volta para a casa do Pai.
Esse texto também deixa muito claro o propósito da vinda de Jesus Cristo nesta terra, salvar o perdido. Olha para o teu irmão, é propósito de Deus buscar e salvar o perdido. Como homem querido, Jesus Cristo queria chegar a Jerusalém por conta do propósito, por conta de que é em Jerusalém que ia se consumar, que ia se confirmar aquilo que estava no coração do Pai em relação à humanidade. Nós sabemos que Jesus Cristo veio com uma missão, com um propósito. Nós sabemos que ele trabalhou, ele se moveu dentro desse propósito quanto homem. Morreu naquela cruz e ele ressuscitou, e esta ressurreição, a ressurreição de Cristo, trouxe a existência, a vida sobre nós que estávamos mortos, debaixo de uma sentença, debaixo de um jugo de morte. Nós fomos ressuscitados em Cristo Jesus. A morte e a ressurreição de Cristo trouxe diante de nós uma grande oportunidade de nós vivermos uma vida que foi preparada, foi proposta pelo próprio Deus. E é por isso que nós podemos nos alegrar, por isso que nós podemos festejar, porque Deus está trabalhando para que eu e você sejamos favorecidos. Esse amor que tem nos envolvido, ele tem nos dado oportunidades de caminhar, de avançar, de conquistar e de desfrutar dos melhores frutos desta terra. Isso é direito nosso, conquistado lá naquela cruz. É uma herança deixada para mim e para você. E o interessante, o maravilhoso de tudo isso, que nós já temos acesso a esta herança. Nós já podemos desfrutar daquilo que vem da parte de Deus para as nossas vidas. Mas eu não posso esquecer, queridos, que eu estou envolvido com esta marcha, eu estou de passagem, eu estou caminhando e o meu objetivo é voltar à casa do Pai. É justamente isso que Jesus Cristo está fazendo. Ele está conduzindo esta marcha de volta à casa do Pai. E eu falei para você semana passada que à medida que esta marcha está acontecendo e que as pessoas têm acesso, se envolvem com esta marcha, elas são curadas, abençoadas, transformadas. Elas têm uma grande oportunidade de engrossar estas fileiras e se mover dentro do propósito de Deus, porque é propósito de Deus que eu e você caminhamos sobre esta terra rumo à casa do Pai, e o próprio Jesus Cristo disse que na casa de meu Pai há muitas moradas. Há um lugar preparado para mim, há um lugar preparado para você na eternidade. Pastor, você está falando que nós vamos morrer? Claro que todo mundo vai morrer, mas na plenitude do tempo. E eu tenho certeza, eu creio, que muitos anos ainda o Senhor vai te fazer marchar sobre esta terra como um instrumento de Deus. Nós percebemos, queridos, que enquanto Jesus Cristo avançava como homem e os seus discípulos junto com ele, aquela multidão seguindo ele, uma voz profética era liberada, uma voz de cura era liberada, e as pessoas que tinham acesso, que se encontravam com Jesus Cristo e que acreditavam, que criam, eles eram transformados, eles eram tocados, e nós percebemos que ao longo desta caminhada terrena de Jesus Cristo, muitas foram as pessoas abençoadas, foram curadas, transformadas pela presença, pelo toque, pelo poder, pela virtude que era liberada deste Cristo, o nosso Cristo. Diga para o teu irmão, irmão, há poder em Cristo para você. Esta marcha terrena acabou, mas uma marcha espiritual, ela continua. E Jesus Cristo continua conduzindo
o seu povo, a casa do Pai. E a Bíblia diz, e Ele mesmo diz, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. E eu fico pensando, queridos, nestes encontros, que eu tenho certeza que foram marcados pelo próprio Deus, agendados pelo próprio Deus, para que cada um, num determinado tempo específico, que nós poderíamos dizer, um tempo kairós, pudéssemos acessar esta marcha, sermos transformados e restaurados por ela, pudéssemos engrossar estas fileiras. Isso alegra o meu coração, por saber que nós estamos caminhando rumo à casa do Pai. Mas nós não estamos caminhando, queridos, pela força do acaso. Deus sabe muito bem o que Ele está fazendo. Deus sabe muito bem o que está acontecendo neste tempo. Ele conhece você e, aliás, querido, Deus sabe tudo de você. Diga para o teu irmão, Deus sabe tudo de você, irmão. A verdade, queridos, que esta marcha, ela continua, ela está acontecendo. E à medida que as pessoas estão se encontrando com Cristo, elas estão sendo transformadas pela virtude que está saindo deste Cristo, deste Deus maravilhoso que nos separou para viver aquilo que está além da nossa expectativa, aquilo que está muito além daquilo que nós estamos pensando, buscando ou esperando neste Deus. É certo que Ele sempre vai nos surpreender. Neste momento, Jesus está em trânsito, Ele está caminhando e um povo está seguindo Ele nesta caminhada. A propósito para esta caminhada, pastor, a propósito. O propósito de Deus é alcançar o perdido e salvá-lo. A verdade, queridos, que as pessoas estão tendo a oportunidade de estar diante deste Cristo. Se nós olharmos para esta caminhada aqui, biblicamente falando aqui, dentro do contexto, nós vamos perceber que muitas pessoas se encontravam com a marcha. Como, por exemplo, os 10 leprosos. A marcha estava passando e de repente eles se encontram com eles. E o que acontece? É liberado virtude e poder sobre a vida deles. Todos os 10 eles têm a mesma oportunidade de engrossar estas fileiras e seguir esse Cristo. Mas percebe, queridos, que apenas um engrossa as fileiras da marcha e segue. Percebe, queridos, que os outros 9, eles tomaram uma decisão. Muito obrigado, porque eu fui curado, abençoado, mas agora eu vou cuidar da minha vida. Eu vou fazer aquilo do meu jeito. Nós temos esse direito de escolha. Louvado seja Deus por conta disso. Mas aquele um que discerniu aquele momento profético na vida dele, ele se posicionou, ele conseguiu perceber, ele conseguiu enxergar além dos olhos naturais, ele conseguiu ver com os olhos espirituais. Que poder era aquele que acessou a vida dele, trazendo à existência a cura e a restauração. E mais do que pronto, ele, vou seguir esse Cristo, vou engrossar estas fileiras, vou fazer parte de tudo isso. É realmente isso que eu quero. E de repente era o que ele estava buscando e procurando a vida toda. E naquele determinado momento, ele discerniu exatamente isso que ele estava procurando. Eu creio que aquela palavra se revelou ao coração dele. E ele seguiu Jesus Cristo. Mas Cristo não parou e ele continuou. E de repente ele se depara com
Algumas outras pessoas durante esta caminhada, e nós podemos perceber nesta caminhada de Cristo, algumas pessoas se deparando com Ele, como por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, que estava lá vivendo uma realidade contrária, de repente ela discerne o momento profético da vida dela e fala, não, este é o dia. Mas que dia? O dia da minha oportunidade. E ela toca o Cristo. E ela recebe aquilo que ela necessitava. E ela passa a seguir a Cristo. A verdade, queridos, que Deus ele tem olhado para nós. E Ele tem buscado uma oportunidade de nos abençoar dia após dia, por conta do propósito. E todos aqueles que discerniram o momento, a oportunidade, eles compreenderam, é esta direção que eu vou seguir. É atrás deste Senhor que eu vou caminhar, porque eu entendo que Ele tem resposta para a minha vida. Aquilo que Ele me oferece não é algo superficial, não é algo passageiro. Aquilo que Ele me oferece vem para me suprir, vem para me completar, vem para me fortalecer, vem para me tornar maior, vem para me fazer caminhar plenamente. Ainda que haja dificuldades, agora eu tenho uma identidade, agora eu sei realmente quem eu sou em Cristo Jesus. A verdade, queridos, que os encontros estão acontecendo. A verdade é que as oportunidades elas estão sendo nos dadas. A verdade é que eu posso me mover profeticamente sobre esta terra. A verdade, queridos, que eu e você podemos proclamar e declarar a bondade do Senhor, o amor do Senhor, as misericórdias do Senhor que tem se renovado nas nossas vidas. Eu fico imaginando, queridos, a linha de frente deste pelotão, se não seria aquele ex-paralítico, aquele ex-cego, aquele ex-perturbado, aquele ex-endemoniado, que estava ali seguindo Jesus Cristo, glorificando, exaltando e declarando somente Ele é Deus, somente Ele sara, somente Ele cura. Quando se depara com esse Bartimeu, ele pergunta o que está acontecendo. Quando se deparou com a mulher do fluxo, ela perguntou o que está acontecendo. Eu penso que aqueles que estavam puxando aquela linha de frente, eles estavam declarando, é Jesus que está passando. Este barulho que está acontecendo, porque eu entendo que quando esta marcha, ela chega, um grande barulho de deslocamento, de rompimento, é liberado sobre a vida daquele que está perto, que está no caminho desta marcha. E a verdade, queridos, que uma palavra de rompimento foi liberada sobre as nossas vidas. E nós estamos neste tempo tendo as mais ricas oportunidades de permanecer marchando segundo a instrução daquele que é Senhor das nossas vidas. Eu não sei como você tem se movido nesse tempo e quais têm sido as tuas necessidades, que realidade você está vivendo. Mas de uma coisa eu estou certo, tudo está cooperando para o teu bem. Diga isso para o teu irmão, tudo está cooperando para o teu bem. A verdade é que os curados, eles estavam declarando, somente Ele é poderoso para libertar, curar e salvar. E é justamente o propósito de Deus. Alcançar o perdido, abrir os olhos dele para aquilo que é eterno, para aquilo que é vontade e propósito de Deus para a sua vida. Filhos, se você olhar para este Deus, você vai perceber
você é muito abençoado, que você tem tido grandes oportunidades, que você não é um qualquer, você faz parte deste exército. Um exército onde nós temos a garantia da vitória. Nada pode nos resistir por conta da virtude, por conta do poder que há sobre cada um que compõe esse exército. O diabo não pode acessar porque já foi demarcado limites para ele. Ele não tem como acessar a nossa vida. O Senhor diz alto lá, esse é ungido do Senhor, esse é meu ungido. Não pode tocar. E eu fico imaginando quanta honra, quanto privilégio, eu e você, que éramos cegos espiritualmente, paralíticos espiritualmente, fomos alcançados pela virtude do próprio Cristo. Que esse Espírito, o Espírito de Deus, que se faz presente em nossas vidas e que já habita em nós, tem trabalhado e se movido de forma gloriosa, grandiosa, para que eu possa me mover, para que eu possa avançar, vivendo o propósito que Ele tem para este tempo nas nossas vidas. Mas com a plena convicção nos nossos corações que o destino é a casa do Pai. É lá a minha última parada. E a verdade, queridos, que esse Cristo está vindo. Talvez você se encontre com Ele naquele tempo, na volta de Cristo, quando Ele vier nas nuvens buscar a sua igreja. Mas para alguns, Ele já tem vindo, já tem se encontrado com Ele. Eu não sei quanto tempo eu tenho, quanto tempo você tem. Eu não tenho pressa nenhuma de ir, porque eu sei que vou estar lá. Mas de uma coisa eu estou certo, queridos, há um propósito para mim nesta terra. Esse propósito ele é importante para Deus. Ele está alinhado aos planos de Deus para a minha vida. Há um propósito para a tua vida. E queridos, a nossa vida vai ter sentido. Eu vou ser pleno, feliz. Eu vou me mover debaixo desta unção se eu conhecer o propósito de Deus para a minha vida. Se eu souber o que de fato Deus quer de mim neste tempo. Se é importante para Deus, esse tempo que Ele mesmo, por misericórdia, me concede nesta terra, então eu preciso saber, queridos, que eu preciso vivê-lo intensamente. Eu preciso saber que muito mais do que nascer, caminhar e morrer, há um propósito aqui. E você sabe, filhos, que Deus neste tempo, Ele tem trabalhado para que Jesus Cristo seja glorificado e exaltado. Pastor, nós temos aprendido isso, eu tenho ouvido isso tem testificado no meu coração. Glória a Deus, porque exatamente você que Deus vai usar para glorificar e exaltar Jesus Cristo. Não faz sentido eu nascer, queridos, se não for para louvar e adorar, viver uma vida com propósito, para me mover profeticamente segundo a direção do meu Deus. E é justamente para isso que os meus olhos precisam estar abertos, para ouvir e ver aquilo que o Senhor tem falado, aquilo que tem vindo sobre a minha vida como instrução. Bem porque o nosso período terreno, ele é muito rápido, ao ponto de ser comparado como uma neblina, como um vapor, que ao mesmo tempo que aparece, desaparece. Então eu preciso estar consciente do propósito. Eu preciso estar caminhando, alinhado a esse propósito, para que haja sentido na minha vida, para que eu possa perceber a importância que eu tenho para esse Deus, como pessoa e como instrumento nas mãos deste Deus. A verdade, queridos, que você está aqui porque alguém falou de Cristo para você.
Você está aqui porque alguém liberou uma unção sobre a tua vida, uma palavra que chamou a sua atenção. Mas nós sabemos, queridos, que nos atraiu para Cristo, que nos trouxe para cá, não foi a dor, não foi o sofrimento. Ah, não vem por amor, vai pela dor. A verdade, amados, que foi o próprio Espírito que nos trouxe. Foi o Espírito Santo de Deus que olhou para mim, teve misericórdia de mim e decidiu operar algo maravilhoso na minha vida. Me dá uma grande oportunidade de me mover além deste natural. Porque as pessoas, queridos, elas têm acesso a esse natural. Elas não conseguem ver além do natural. E por isso que elas vivem uma vida medíocre, uma vida limitada, uma vida muito aquém daquilo que é propósito de Deus para a vida dela. Porque Deus tem propósito na vida do perdido. Porque eu e você éramos perdidos. Jesus Cristo veio justamente para salvar aquele que estava perdido. Você teve um encontro com a Márcia. E esse encontro mudou a tua história. Este encontro fez algo maravilhoso na tua vida. Este encontro, queridos, mudou a tua forma de ver, a tua forma de se mover, a tua forma de pensar. E a verdade é que o Deus de Israel, ele continua operando coisas maravilhosas na tua vida. Deus de Israel continua te dando grandes oportunidades de você viver, de você desfrutar daquilo que Ele mesmo, por conta do seu amor, tem preparou para você, para a tua família neste tempo. Quando o Senhor falou desta força-tarefa, quando o Senhor focou os nossos olhos na família e nos fez perceber que havia uma necessidade de fortalecer estes vínculos familiares, eu pude perceber que esse Deus é tremendo. Esse Deus é zeloso. Esse Deus está atento à minha casa. Esse Deus, ele está trabalhando em favor da minha família. Da mesma forma, em favor da tua. Por conta do propósito. Por conta da direção profética que ele quer nos conduzir. E aí eu fico pensando, queridos, que honra, que privilégio todos nós temos de podermos ter sido encontrados por esta marcha, por termos tido a oportunidade de dizer, eu quero tudo isso para mim. Ainda que alguns se encontrem com a marcha, como os 9 leprosos, e digam, eu só quero o que você tem me oferecer, me dá, porque eu quero seguir a minha vida. Mas há aqueles que tiveram o encontro e tiveram seus olhos abertos por conta de um coração que se rendeu diante do altar. E eles começaram a marchar, viver aquilo que Deus havia para eles. E amados, eu e você estamos debaixo de uma unção. Eu e você estamos debaixo de um manto, o qual o Senhor tem nos responsabilizado para algo, e eu falo, queridos, de uma responsabilidade espiritual. Eu e você estamos responsabilizados espiritualmente em dar continuidade àquilo que o próprio Espírito de Deus tem falado aos nossos corações. Eu preciso saber que fui chamado para pescar almas, pescador de homens. A minha vida só vai ter sentido e eu só vou ser pleno e viver abundantemente se realmente da minha boca sair a palavra de vida para alcançar o perdido, porque ele é importante para Deus. Você é importante para Deus e foi justamente por isso que neste encontro que você teve os seus olhos abertos. Mas o perdido está aí. E sou eu e você que vamos até ele falar
Sabe por quê, queridos? Porque aqueles que foram curados, e a Bíblia diz que recebeu a cura e passou a seguir Jesus Cristo, estes falavam deste amor. Você lembra da mulher samaritana que estava lá naquele poço e teve um encontro com Cristo? A partir dali o Senhor tornou ela uma missionária, e ela saiu dali falando deste amor, glorificando e exaltando, dizendo: Ele é Senhor, Ele tem algo real para te oferecer. E ela falava deste amor. E tantos outros que foram alcançados por este poder, tantos outros que tiveram seus olhos abertos, eles discerniram: há um propósito na minha vida, há uma direção profética para ser caminhada por mim, há um poder, e é um poder que vem do alto, um poder sobrenatural, que tem me envolvido, que tem me conduzido a viver aquilo que está muito além do que naturalmente eu poderia me mover. Filho, você foi chamado para viver o grande de Deus. Você foi chamado para pensar grande. Você foi chamado para desfrutar daquilo que é grande e que Deus preparou para você. E é por isso que Deus tem nos desafiado a nos mover neste grande, a saber que não há um povo tão grande, tão abençoado quanto nós, povo do Senhor. Nós somos um povo abençoado. Nós temos um Deus fiel, um Deus maravilhoso. E é por conta deste Deus ser tão maravilhoso, tão bondoso, que esse desejo de falar dele está em mim. É por conta da minha gratidão que eu libero altos louvores diante deste altar, porque ele abriu os meus olhos. Porque, queridos, nós estávamos andando com os olhos fechados, estávamos debaixo de uma sentença, e a sentença era de morte. E você não podia fazer nada para sair debaixo desse jugo de morte. Ele te amou e te tirou debaixo dessa escravidão. E hoje você está aqui, você é livre, você pode se mover, porque a Bíblia diz em João 8,36, que aqueles que estão em Cristo são verdadeiramente livres. Eu sou livre, você é livre. Eu sou abençoado, você também é abençoado. A minha família está debaixo de proteção divina. A tua família está debaixo de proteção divina. Nós estamos caminhando. Queridos, todos nós estamos caminhando, marchando, avançando, com um propósito: chegar à casa do Pai. Não sei quanto tempo vai levar isso, mas o alvo é esse. O final é este. A eternidade na presença do Rei, glorificando e exaltando. Eu estou maravilhado, queridos, porque eu sei que não sou merecedor. Você deveria estar feliz, porque você também sabe que não é merecedor de tamanho favor. Mas é a graça que te presenteou, que te favoreceu. E eu penso, queridos, que nesse exato momento, o Senhor está movendo as muitas águas, os turbilhões de águas, somente para que você seja mais abençoado ainda. Deus tem falado e nós temos ouvido. Mais do que ouvir, nós temos crido que realmente esse é um tempo especial para nós. Que esse é o tempo da nossa oportunidade. Que neste tempo eu posso viver aquilo que está muito além da minha capacidade de viver. O amor de Deus me levando. Olha para o teu irmão e diz: irmãos, esse amor está te conduzindo. A verdade, queridos, que os seguidores de Cristo têm seguidores neste lugar. Eles estão proclamando, eles estão declarando o poder, o senhorio, o governo deste Deus.
Porque, queridos, esse Deus está acima de todas as coisas. Ele é a mais alta patente. Ele é todo poderoso. Esse Deus é todo glorioso. Ele me ama. Ele ama você. Ele está nos conduzindo rumo à casa do Pai. Mas enquanto eu não chego lá, eu vou me movendo em meio ao propósito dele para mim aqui. Eu preciso estar sensível. Eu preciso ter uma sensibilidade para ouvir a voz profética do meu Deus. Eu preciso ter uma sensibilidade para perceber o que Deus está fazendo nesse tempo, para que nada passe desapercebido e aquilo que vem para me tornar maior, me torne maior. Aquilo que vem para me fazer um instrumento, usar-me como uma ferramenta nas mãos do Senhor. Então eu preciso saber exatamente o que está acontecendo. Olha para o teu irmão e diz: irmão, você precisa saber exatamente o que está acontecendo à tua volta. Você compreende? Nós precisamos saber o que está acontecendo. Eu preciso discernir o tempo profético. Eu preciso perceber que há uma oportunidade me sendo dada neste tempo. Eu preciso saber que, à medida que eu ando, algo sobrenatural vai me envolvendo. Uma unção vai me capacitando a conhecer e viver o grande propósito de Deus da minha vida. Eu estava lendo, queridos, e eu fiquei olhando quanto isso, aquilo. Está ali, registrado na palavra do Senhor. Pessoas que estavam perdidas, pessoas que estavam vivendo debaixo de um jugo, em cativeiro, pessoas que eram paralíticas espiritualmente, fisicamente, pessoas endemoniadas, pessoas que não viam nem espiritualmente e também nem visivelmente. Foram alcançados pela margem. E eu penso, queridos, que tremendo. Imagina, amados, você avançando, e aquele povo que foi alcançado e viveu o milagre de Deus, está lá seguindo ele. Lá está o Cristo, e lá está ele glorificando, exaltando. E à medida que passava alguma pessoa e ouvia o barulho daquela marcha, eles se assustavam e perguntavam: o que está acontecendo? E os ex-cegos, as ex-prostitutas falavam: é Jesus. É Jesus Cristo. Ele está passando. Que coisa tremenda. Aonde Jesus Cristo está, milagres estão acontecendo. Olhos estão sendo abertos. Paralíticos estão caminhando. Pessoas estão sendo transformadas. Canetas estão sendo colocadas nas mãos das pessoas, dando a elas a oportunidade de fazer tudo diferente, de escrever uma nova história, de viver já não mais na força do seu braço, mas de viver já dependente da força, da virtude deste Deus. E eu e você somos esse. Deus nos deu uma caneta e eu posso escrever uma nova história na minha vida. Eu posso ser o influenciador da minha família para ela viver uma nova história. Eu posso ser um instrumento de cura, de restauração, de transformação da minha casa e das pessoas que se deparam comigo, que têm acesso à minha vida. Porque o Cristo, ele já está em mim, ele já está em você. Diga para o teu irmão: Cristo habita em você.
E é justamente porque Cristo habita em você que você precisa proclamar, declarar o amor de Cristo. Esta unção precisa fluir de você. E a Bíblia diz que se você crer, do teu interior, lá das tuas entranhas, fluirá um rio de águas vivas. Vai beneficiar a tua vida, vai beneficiar a tua família, vai alcançar o perdido. Jesus Cristo vai ser glorificado, porque esse é o propósito do Pai, glorificar e exaltar Jesus Cristo, Senhor. Eu não sei como você tem visto tudo isso. Eu não sei como você tem visto este lugar que Deus te colocou. Eu não sei se da tua boca tem saído um anúncio, uma proclamação das boas novas de Cristo. Mas de uma coisa eu estou certo, foi para isso que Ele te chamou. Para você proclamar as boas novas de Cristo. Para você anunciar, o Rei da Glória está passando. Filhos, o barulho que o Rei da Glória provoca é de rompimento, é de deslocamento. É para impactar a tua vida e a vida daqueles que têm acesso a você. Um barulho está acontecendo e você pode ouvir. É o som da marcha que Jesus Cristo está puxando. Ele é Rei e Senhor das nossas vidas.